E o São Paulo de Zubeldia empatou em casa com o Sport de Peppa, um jogo travado, mas com chances claras de gols para os dois lados, que poderia ter tido sim um vencedor. E tem tudo a ver com o sistema de marcação do Sport e a forma como o São Paulo se organizava e tentava atacar o sistema do Sport. O São Paulo tentava atacar nesse 3-5-2 e o Sport por sua vez se defendia no 1-4-1-4-1. Agora a grande questão é a seguinte, com três zagueiros mais abertos aqui na construção, pela direita era o Franco, pelo meio aqui era o Arboleda e pela esquerda aqui o Sabino. O São Paulo formava um triângulo aqui no meio com os três meio-campistas, os dois laterais passando bastante. Lá pela direita jogou o Igor Vinícius, aqui pela esquerda jogou o Wendel. E aqui pelo meio a gente tinha então o Alisson, o Luiz Gustavo e aqui mais adiantado o Marco Antônio, que algumas vezes ele abria mais pela direita, mas geralmente ele procurava jogo aqui mais no corredor central. E o Sport então, jogando nesse 4-1-4-1, acabava formando um triângulo aqui natural do desenho defensivo do time. O Rivera fazia esse papel aqui de volante entre as linhas, o Duqueiroz fazia esse papel de meio-campista aqui pela direita e pela esquerda o Sérgio Oliveira, ele mesmo, aquele ex-jogador do Porto, jogava aqui mais como meio-campista pela esquerda. Nas pontas, então, a gente tinha o Lucas Lima, que fechava bastante, e como a gente vai ver, acabava apresentando até uma oportunidade aí pro São Paulo. E lá pela esquerda, um ponta mais clássico, mais rápido, que é o Lobato, né, que foi muito responsável também pelos contra-ataques do Sport. E mais adiantado aqui, a gente tem o Pablo. Agora perceba, a própria organização ofensiva do São Paulo, que em tese deveria gerar vantagem, ou pelo menos colocar a marcação do Sport em dúvida, acabava já promovendo esse encaixe aqui pelo corredor central, acabava sempre batendo triângulo com triângulo. Agora, vou até pular alguns frames aqui, e você vai perceber uma coisa. Quando o São Paulo, então, circulava a bola com os zagueiros aqui, quando essa bola chegava no Sabino, a gente via o tempo inteiro o Lucas Lima saltar aqui a pressão, então ele não fazia aquele papel do ponta mais clássico, né, protegendo apenas o corredor lateral mais recuado, ele avançava aqui praticamente como um atacante para tentar encaixar a marcação aqui na saída de bola. Agora o ponto importante aqui é o seguinte, como o Lucas Lima então tinha essa função mais dupla, o que acontecia é que quando o São Paulo jogava essa bola lá para a direita, primeiro tentava trazer para a esquerda, né, e depois ia lá para a direita, promovia essa pequena inversão aí, perceba como esse bloco do primeiro combate do Sport está sempre muito compactado ali pelo lado onde está saindo a jogada. Isso faz parte do sistema de marcação do Peppa, mas acaba sempre gerando espaço na inversão da jogada. E aí entra a questão da organização do São Paulo. Por conta de ter três zagueiros, o Sabino raramente vai fazer essa ultrapassagem aqui para esperar a inversão. Muitas vezes ele conduzia a bola por ali, faz parte da função do zagueiro esquerdo então, considerando esse plano de jogo aí do Zubeldia, mas ele não passa ali, fica espetado na linha defensiva para, por exemplo, gerar 2 contra 1 para cima do lateral direito aqui do Sport. Então acabava batendo sempre de frente aqui o Wendel e o Hereda, né, que é o lateral do Sport, então 1 contra 1. Você perceber então que principalmente no primeiro tempo, São Paulo em momento algum aqui explorou esse espaço que surgia, né, por conta dessa função mais dupla ali do Lucas Lima de ter que avançar e depois fechar, mantendo a compactação. E aliás, só um parênteses aqui, no primeiro minuto de jogo, o juiz acabou marcando o pênalti nesse lance aí, ó, do Duqueiroz em cima do Luciano. Pênalti que o Caleri bateu e mandou por cima do gol, só pra deixar registrado aqui na análise. E outro traço marcante desse São Paulo de Zubeldia que se repetiu nessa partida, como a gente já tinha visto aqui em outras análises, é uma posse de bola mais por fora do bloco e os jogadores sempre cortando pra trás, né? Sempre cortando, fugindo da zona de guerra ali do adversário, né? Mas com o exemplo tudo vai ficar mais claro. O Franco vai fazer um passe aqui pra frente, o Luciano recua se apresentando ali pro jogo, ele fez muito essa função também, ele começava mais espetado na linha defensiva e vinha recuando aqui se apresentando pro jogo. Nesse momento perceba como a marcação tá encaixada, né? Não existe nenhuma movimentação, nenhuma superioridade numérica, ninguém se projetando para receber um passe no vazio, enfim, marcação encaixada. Então naturalmente o São Paulo vai ter que fazer o quê, né? Recuar essa bola aqui. Mais uma vez ela vai voltar aqui com o Franco, perceba como agora o Marco Antônio e o Igor Vinícius se apresentam, mas perceba novamente como de novo a marcação tá encaixada e de novo o São Paulo vai fazer o quê? Trazer essa bola mais por fora do bloco. Então você vai perceber que esse foi um traço bem marcante dessa partida. E aliás, não só dessa partida, né? Já vem sendo um traço marcante do modelo de jogo do Zubeldia no São Paulo. Vou até acelerar aqui o lance, ó, nessa mesma jogada o time vai trazer a bola aqui pra esquerda, agora sim, ó, o Sabino fazendo essa condução, ele vai conseguir dividir a bola ali e acaba rompendo a linha do primeiro combate, mas perceba novamente agora como o Luciano, ele vai se apresentar recuando, ele vai receber a bola no espaço entre as linhas, o São Paulo tem condição de superioridade numérica agora, ó, 4 contra 3 pra cima da linha defensiva, essa jogada de fato acabou sendo um lance mais isolado mesmo, o São Paulo tinha muita dificuldade de romper essa primeira linha de marcação do Sport, mas quando acontecia, ou melhor, nas poucas vezes que isso aconteceu, perceba como o Luciano vai fazer o quê? Cortar pra fora do bloco, vai acabar desperdiçando então essa oportunidade de criar uma jogada com potencial de perigo um pouco maior. Então atenção aqui ao Luciano, ó. Como ele já domina, ele nem vai olhar pra frente, né? Ele já vai cortando ali pra trás e mais uma vez recua a posse de bola aqui com o Luiz Gustavo. Agora perceba, o primeiro combate ali do Sport já fez a recomposição, 4 meio-campistas com bastante pegada de marcação e por mais que o São Paulo tenha de novo vantagem aqui lá pela direita, uma inversão, até uma bola mais por elevação, até mesmo um passe ruptura mesmo, né? Colocando a bola em risco, mas buscando romper esse primeiro combate do Sport novamente, colocaria o São Paulo em condições de vantagem aqui pra atacar a linha defensiva exposta. Mas de qualquer maneira já é uma situação um pouco mais difícil, né? Novamente você vai ter que romper então a linha
linha do primeiro combate. E entre colocar a bola em risco para tentar explorar uma grande vantagem que o time tinha ou fazer isso aqui, ó, recuar, o São Paulo sempre optava então por recuar a posse de bola. E muitas vezes o Sport tinha uma marcação encaixada nessas bolas recuadas. Quando o São Paulo recuava a bola, aí o time vinha avançando tentando encaixar a marcação para tentar caçar algum erro ali. E a gente vai perceber que o Sport conseguiu caçar alguns erros do São Paulo. Mas muitas vezes o que acontecia era isso, né? Se você assistiu o jogo, você sabe o que eu tô falando. O São Paulo recuava a bola, abria a mão de tentar um ataque ali mais próximo da grande área, ficava mais encurralado, recuava a posse de bola e aí o Rafael quebrava a bola pra frente. E na maioria das vezes essa posse de bola mais esticada, mais longa, sempre favorecia a defesa do Sport. O Sport aparentemente não é um time de contra-ataque rápido, mas o time contra-ataca também. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar a estrutura do meio de campo, você tem até o Duqueiroz, que é um jogador que tem um pouco mais de velocidade, mas o Sérgio Oliveira não é um jogador de explosão, velocidade, é um jogador muito técnico, conecta os passes, mas ele precisa de jogadores atacando o espaço para que ele consiga armar o contra-ataque. Pela direita, definitivamente o Lucas Lima não é esse jogador, agora em alguns momentos trocou os pontas, né? Pela direita agora você tá vendo aqui o Lobato e lá pela esquerda o Lucas Lima. Então caso o São Paulo tivesse um pé de pressiona mais encaixado, esse contra-ataque do Sport seria um pouco mais ineficiente. Agora, quando esse tipo de erro acontece, com a linha defensiva toda aberta, sem o pé de pressiona encaixado, mesmo jogadores que não são de explosão, que não são de velocidade, vão fazer isso aí, ó. O Luiz Gustavo vai dar um presentaço ali pro Lucas Lima, e ele estica no vazio, vai conduzindo a bola, e agora ele tem o Pablo já fazendo a diagonal ali na frente dele. Quando a marcação chega, então, natural que vai chegar, porque ele é um jogador mais técnico, né? Não vai sair driblando todo mundo arrancando com a bola dominada, vai carregando ali, espera o momento certo, faz uma bela enfiada de bola ali pro Pablo, que bate de canhota e o Rafael faz uma excelente defesa. Esse lance foi parado por impedimento, mas depois vendo o replay ali, claramente se o Pablo acertasse a finalização, o gol seria validado lá no VAR. Mas na maioria das vezes o que a gente via era o Sport fazendo essa meia pressão, marcando ali a partir da intermediária ou até mesmo da faixa central do campo. Agora nas bolas recuadas o time tentava avançar para subir o bloco de marcação, por isso que o Luiz Gustavo vai fazer um passe aqui pro Sabino e o Lucas Lima já tá se projetando aqui de novo, aquilo que eu falei lá no começo da análise. Ele não ficava só protegendo aqui o corredor lateral como um ponta direita, né? Ele avançava aqui praticamente fechando bastante para fazer um primeiro combate com 3 jogadores. Dá uma olhada como o Lucas Lima vai avançando aqui, mas ele acaba avançando sozinho, né? Ele até fica frustrado ali porque o Pablo demora pra saltar a pressão, então o São Paulo vai conseguir manter a posse de bola. Agora, o ponto importante desse lance aqui que eu queria chamar a atenção é o seguinte, perceba como o Sabino, ele vai recuar aqui, que é justamente pra compor os 3 zagueiros do São Paulo. De novo, perceba como a estrutura de posicionamento do São Paulo vai impedir que o São Paulo crie vantagem no espaço que o Sport oferecia, e ofereceu ao longo do jogo todo. E o Lucas Lima já vai recuar um pouco mais, mas perceba novamente como ele vai fazer o quê? Vai fechar pra manter a compactação, faz parte da proposta defensiva do Pepa. Acelera aqui um pouquinho o lance, olha o Lucas Lima como ele vai fechando, bem fechado aqui, tá no corredor central. O Sport vai entupir ali o corredor, o primeiro combate inteiro do Sport tá ali, mais a linha defensiva, né, que tá deslocada. Infelizmente a câmera aqui muito fechada, né? As transmissões do Morumbi geralmente são um pouco mais fechadas, mas quem sabe um dia a gente não vai ter uma transmissão que seja um pouquinho mais aberta, né, pra gente conseguir visualizar melhor o que tá acontecendo aqui fora do lance da bola. E a grande questão aqui é a seguinte, não tem ninguém atacando ali em condições de 2 contra 1, por exemplo, como a gente viu, por isso que eu fiz questão de mostrar lá no começo do lance. O Sabino recuou e ele tá recuado ali pela esquerda. Quando a câmera abrir, a gente vai ver um pouco melhor isso. O São Paulo vai até tentar trazer essa bola na inversão, mas quem vai fazer a movimentação é o Igor Vinícius, ó, ele que vai sair lá do corredor da direita pra buscar a superioridade numérica lá no corredor da esquerda. Qual que é o grande problema disso? Ele vai acabar correndo junto com os marcadores. Completamente diferente se o São Paulo já tivesse alguém ali posicionado naquele espaço pra receber a bola. Não precisaria nem estar muito espetado na linha defensiva. Poderia até estar um pouco mais recuado só pra ser uma rota de inversão um pouco mais rápida, mas principalmente gerar dúvida pra cima do Hereda, o lateral do Sport. E a coisa que não vai acontecer aqui, ó. Então vou até acelerar um pouquinho o lance. Eu percebo o Igor Vinícius como ele vai acelerando aqui, ó. É ele que vai passar completamente livre ali, mas quando a bola chega nele, por conta dele ter feito essa diagonal de praticamente 50 metros, já tem 3 jogadores em cima dele para fazer a marcação. Inclusive um deles é o próprio Lucas Lima, que fez essa perseguição ali e é justamente ele que vai dar o carrinho ali para bloquear o escanteio, o cruzamento, ó. E a bola vai ficar redonda ali com o goleirão. O Sabino aqui carregando com liberdade, o time do Sport mantém aquela compactação ali pelo corredor central, aos pontas bem fechados, né? No caso aqui um ponta a gente tá vendo, né, que é o Lucas Lima. Agora perceba, o São Paulo se posiciona para explorar o quê? A amplitude, por isso que o time tem sempre 2 jogadores abertos, né? A amplitude é a largura do campo, basicamente é isso. O Wendel livre aqui no corredor da esquerda, lá pela direita, se não me engano, a gente tá passando o Igor Vinícius, inclusive. Mas por onde o São Paulo tentou atacar? Justamente pelo corredor central, onde existe uma situação de 7 contra 3, onde o São Paulo não tem nenhuma vantagem. Então o time se posiciona para fazer um tipo de jogada, mas acaba tentando outra, além, claro, do problema inicial que eu falei, que o posicionamento original do São Paulo não era muito bom para explorar esse sistema de marcação
marcação do Sport. Então, esses dois problemas combinados acabaram gerando sérios problemas aí pro ataque do São Paulo, pegando o Sport em bloco baixo, que foi o cenário que mais repetiu no primeiro tempo. Nesse lance aqui, o São Paulo ficou muito tempo com a posse de bola, tentou avançar pela direita, bateu ali na compactação do Sport, bola recuada, aqueles problemas que a gente viu no começo da análise. Mas dá uma olhada de novo na mesma disposição, né? O São Paulo então com bastante liberdade aqui na origem da jogada, os três zagueiros livres, o Sport não fazia muita questão de manter a marcação encaixada ali, bola coberta, mas sempre fazia isso, né? Muita compactação aqui nesses 6 jogadores do primeiro combate. Enfim, o São Paulo vai tentar uma inversão e dois problemas vão acabar aparecendo. Um deles eu já expliquei qual é, o Franco vai fazer a inversão. Agora aqui na origem, no destino da jogada, a gente tem o Wendel versus Hereda, 1 contra 1, não tem condição de superioridade numérica. E o segundo ponto é que essa inversão acaba falhando bastante na qualidade de execução, né? Ela vai direto pra fora, não tem como nem gerar essa situação de 1 contra 1 aí do Wendel pra cima do Hereda. Então por mais que você tenha 3 meio-campistas, eles não participam da criação na origem da jogada. A origem da jogada fica sempre no pé então dos 3 zagueiros, e isso acaba sendo uma vulnerabilidade, porque os 3 zagueiros, quando eles são muito exigidos, principalmente em jogadas de inversão, passes de ruptura, pode acontecer vários erros, né, como aconteceu aqui nesse lance. Só voltar aqui um pouquinho, ó, primeiro no começo do lance a gente tem então o Franco pedindo alguma movimentação, né, inclusive ele tá até meio frustrado ali, porque ele fica pedindo o tempo inteiro as movimentações na frente dele, só que como a gente já viu, não favorece, né, criar linha de passe pra frente. O Sport marca muito bem ali, entope o corredor, né. De novo aqui, ó, apontando de novo, pedindo alguma movimentação, mas claro que é muito difícil romper essa linha aqui do primeiro combate do Sport com 3 jogadores, né, risco de interceptação muito grande. E o Franco vai conseguir acabar achando uma movimentação que ele tem intenção pelo menos de acionar, que é de novo quem? O Luciano recuando, e recuando pra fora do bloco, não se movimentando no espaço entre as linhas pra gerar alguma vantagem pra atacar a linha defensiva exposta. Ele vai simplesmente ser expulso ali do bloco de marcação, ou melhor, se expulsar do bloco de marcação. Olha o Luciano então como ele vai recuando aqui. No momento então que o Franco abaixa a cabeça para fazer o passe, o Luciano para de fazer a corrida, ele não sai completamente por fora do bloco, ele fica parado aqui e o Franco acaba fazendo um passe mais curto. Duqueiroz agradece, vai puxar o contra-ataque ali, mas o próprio Franco consegue neutralizar. Mas só pra mostrar o risco dessa jogada, e não foi um lance isolado. A outra posse de bola aqui que o São Paulo fica muito tempo com a bola, né, bastante liberdade aqui com os zagueiros, ela vai chegar lá na direita com o Franco, o São Paulo de novo se posiciona aqui sem vantagem nenhuma pra fazer a progressão ali pelo corredor. No momento que o Franco então devolve a bola pro Arboleda, olha como o Pablo já vai pressionar ali. Mas perceba, a marcação não tá encaixada, existem 2 linhas de passe aqui. Geralmente então essa bola recuada, o Sport até tentava pressionar, lembra lá daquele lance onde o Lucas Lima pressionou, mas ele pressionou sozinho, depois ele até ficou reclamando com o Pablo. Perceba, a marcação não tá 100% encaixada, né? Ainda faltava essa coordenação coletiva pro Sport. E mesmo assim, apesar de não tá 100% funcionando, já foi o suficiente pra fazer isso, ó. Colocar completamente a construção inicial do São Paulo em xeque. Mais uma oportunidade aí de contra-ataque que acaba não vingando, mas de novo mostra essa vulnerabilidade. Agora de novo, né? Como o time não conseguiu atacar, não avançou em campo, vai fazer o quê? Circulou bastante a bola e vai recuar lá pro Rafael, e aí sim o Rafael vai fazer o quê? Tentar arriscar a bola, colocar a bola em risco, tentar superar o bloco de marcação do Sport. Mas perceba, sempre tentando em uma situação onde o São Paulo leva esmagadora desvantagem para atacar o sistema de marcação do Sport. Agora, se a gente pegar aqui o gráfico de eficiência estratégica, o São Paulo teve um bom momento ali no comecinho do segundo tempo, onde criou 2 grandes chances, teve um outro ataque muito interessante, mas perceba como o Sport também teve 2 chances claras de gol. Então, em termos de eficiência estratégica, por mais que o São Paulo tenha tido muito mais posse de bola, muito mais volume no campo de ataque, foram 3 jogadas de chances claras de gol, né, contando lá o pênalti desperdiçado, contra 2 do Sport. Então, a eficiência de aproveitar essas chances seria determinante de fato pro placar. Nenhum dos 2 times conseguiu aproveitar as chances que criou. Agora, o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, vou pegar aqui o gráfico de saídas de bola do São Paulo, até eu filtrei aqui as jogadas que o Sport não subia o bloco de marcação. Pode perceber que no primeiro tempo, o Sport subiu pouco o bloco de marcação para pressionar a saída de bola do São Paulo. E mesmo assim, conseguiu levar vantagem. Vantagem não, vamos dizer assim, ficou empatado, né? 3-3. No segundo tempo, aconteceu de novo. O Sport passou a pressionar um pouco mais a saída de bola ali do São Paulo e começou a recuperar mais posses de bola, o que acabou expondo também um problema na saída de bola do São Paulo. Isso acabou refletindo aqui no ataque posicional, ou seja, o São Paulo atacando o Sport em bloco recuado. No primeiro tempo teve bastante volume, essas jogadas que a gente acabou de ver, e no segundo tempo, ó, o volume caiu bastante, o time não conseguiu criar grandes chances, e aí as próprias alterações que o Zubeldia fez, ele tirou o Sabino, colocou o Ferreira, desfez ali os 3 zagueiros, acabaram não surtindo efeito, o time não criou grandes chances, aproveitando a nova organização ofensiva. Mas só pra gente deixar registrado aqui na análise, vamos ver essas chances claras de gol aqui que poderiam ter decidido o confronto. A primeira delas foi no comecinho do segundo tempo em uma sobra de escanteio, ó, a bola vai passar por todo mundo aqui, o Luciano cruza, o Franco não consegue fazer a finalização, 46 segundos do segundo tempo. Ainda no começo do segundo tempo tivemos um bom contra-ataque do São Paulo, até fruto mesmo dessa posse de bola maior do Sport, a bola vai chegar lá no Luiz Gustavo, ele vai mandar na trave essa bola, ela pega ali na forquilha e vai pra fora. E o Sport por sua vez se beneficiou de novo desse pé de pressiona mais desencaixado do São Paulo, olha o Alisson e o Luiz Gustavo como eles vão avançar aqui, e o Sérgio Oliveira vai ficar completamente livre aqui
aqui pra puxar o contra-ataque, como eu falei, não é um jogador rápido, de explosão, mas é um jogador extremamente técnico. Olha esse passe que ele vai fazer ali, ó. Coloca o Lobato na cara do Rafael, que bate de canhota, ela passa lambendo a trave ali e vai pra fora aos 11 do segundo tempo. Nesse começo do segundo tempo mesmo, o jogo ficou um pouco mais aberto, mas parou por aí. Depois o jogo ficou um pouco mais travado novamente. Agora, a questão é a seguinte, né? Nas vezes que o Sport teve a posse de bola, foram os melhores momentos do São Paulo, porque conseguiu atacar em transição, fazendo seu contra-ataque, aproveitando melhor ali os espaços que o Sport oferecia. Agora, claramente, aquele problema que a gente já havia visto aqui em outras análises, que inclusive tá aparecendo aqui pra você no meio do São Paulo com a posse de bola, uma posse de bola um pouco mais horizontal, que não cria muitas vantagens, voltou a acontecer. Se você não viu esse vídeo ainda, dá uma olhada e eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.